Fala galera, beleza? Aqui é o professor Paulo Guimarães e hoje eu quero responder algumas das principais perguntas que me fizeram nos últimos dias sobre o Banco do Brasil, tá? O edital do Banco do Brasil foi publicado há alguns dias. Eu fiz um vídeo aqui explicando para você sobre a instituição, sobre como ela funciona, sobre como é a vida de um funcionário do Banco do Brasil. Caso alguém esteja caindo aqui de paraquedas, eu fui funcionário do Banco do Brasil durante alguns anos, lá atrás, no início da minha carreira. E eu sou filho de 2 funcionários do Banco do Brasil. Conheço gente demais que trabalhou e que trabalha lá até hoje. Eu sei muito bem como é que aquela instituição funciona, tá? Eu sei por dentro e sei por fora. Eu sei a imagem e sei também como são as entranhas ali daquele banco, né, daquela empresa tão grande. Então, por isso, surgiram muitas perguntas sobre o concurso do Banco do Brasil e sobre possibilidades após a aprovação. Algumas perguntas são muito claras de pessoas que estão começando ainda a estudar para concurso, que estão ainda no início da jornada e tal, e outras perguntas são perguntas de pessoas mais experientes. Eu vou tentar aqui, hoje, agora, responder todas ou quase todas as perguntas que chegaram até mim sobre esse concurso. Quero começar com a mais pedida de todas, que é a seguinte pergunta: se eu estiver com o nome sujo, eu posso me tornar funcionário do Banco do Brasil? Para quem não sabe o que é nome sujo, tá? É a inscrição da pessoa em cadastros de devedores. Ou seja, aquela pessoa está com uma dívida vencida, ela está devendo a alguém, e esse alguém, seja uma empresa, seja uma pessoa física, inscreveu o nome dessa pessoa que está devendo em cadastros como, por exemplo, o SPC e o Serasa, que são os mais conhecidos aqui no Brasil. E existe uma ideia de que quem está com o nome sujo, ou seja, quem está devendo na praça, não pode se tornar funcionário de um banco. Veja bem, eu não sei quando é que essa história começou e não sei se isso já foi verdade em termos de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de bancos públicos, mas não há nenhum empecilho para que você que esteja devendo na praça se torne um funcionário do Banco do Brasil. Pelo contrário, veja que não faria sentido impedir que você se tornasse funcionário porque você está devendo. Porque como é que você vai pagar as suas dívidas, né, se você não consegue trabalhar? Inclusive, existe uma linha de crédito específica lá no Banco do Brasil para funcionários que estão endividados. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe isso. Uma linha de crédito para saldar as suas dívidas vencidas com juros menores do que o de clientes comuns do Banco do Brasil. Então, funcionários têm ainda essa facilidade, vamos dizer assim, né, essa ajuda no momento de crise, no momento de complicações, de desespero. Então, se você está devendo na praça, se você está com o nome sujo aí no SPC, no Serasa, seja onde for, você pode sim passar no concurso do Banco do Brasil e se tornar um funcionário sem problema nenhum. E, por favor, quando você passar no concurso e tomar posse, tiver condições de pagar suas dívidas, por favor, procure esses credores e pague. Faça seus acordos, parcele o que precisar e fique com o nome limpo, né, para seguir a sua vida bem, tá? Essa foi a pergunta mais, assim, disparada que mais fizeram para mim. Segunda pergunta que mais apareceu, né, nos stories, no Instagram e outros lugares. Quem passa no concurso precisa ter nível superior? A resposta é não. E aí algumas perguntas surgiram depois disso, no sentido da importância do nível superior para o desenvolvimento do funcionário do Banco do Brasil na carreira. Aí sim, gente, ter nível superior é fundamental. É imprescindível para quem quer se desenvolver dentro de uma instituição como o Banco do Brasil. Se você entra no Banco do Brasil só com nível médio, sua primeira providência tem que ser fazer uma faculdade, tá? O concurso não requer que você tenha nível superior, mas você precisa ter nível superior para concorrer a quase tudo lá dentro. E quando eu falo de concorrência, tem algumas perguntas que surgiram também, perguntando justamente como se dá a ascensão interna dentro do Banco do Brasil. Como é que as pessoas se desenvolvem na carreira do Banco do Brasil, como é que elas são alçadas a cargos melhores lá dentro. Veja bem, no Banco do Brasil, hoje, salvo raríssimas exceções, você só entra lá como escriturário. Então, o concurso que você vai fazer e que você vai passar é o mesmo concurso que os altos gerentes lá do Banco do Brasil passaram, que os superintendentes do Banco do Brasil passaram. A porta de entrada é uma só, salvo raríssimas exceções, tá? Mas a porta de entrada é uma só.
você só entra por essa porta do trabalho como escriturário. Então, todo o trajeto até um cargo de alta chefia, e te digo, tá? Tem pessoas lá que ganham 30 mil por mês, 35, 40 mil por mês. E essa trajetória começou na aprovação do concurso para a função de escriturário, para o emprego de escriturário. Como é que se dá essa ascensão? É por meio de comissionamento. Todo mundo é escriturário, todo mundo começa na mesma base. E as pessoas vão tendo oportunidades ao longo do tempo de assumir comissões. Lá dentro se chama comissão mesmo. Aí quais são as comissões que existem? Cara, tem um monte de comissão. Tem muitas mesmo. E são muitas oportunidades, inclusive. Se você pensar numa estrutura de uma agência de varejo, essa agência que você vai, que eu vou, né, pessoas comuns frequentam e tal, nessa agência de varejo existem escriturários, existem supervisores de atendimento, existem assistentes, existem gerentes de contas, né? Hoje eles são chamados de gerente de módulo, gerente de relacionamento, né? Tem pessoas que ocupam funções de retaguarda, né? Funções ali típicas de área meio. Então tem, por exemplo, o gerente que cuida da parte de dinheiro, maquinário, então o cara que supervisiona ali o trabalho dos caixas, né? Que cuida ali dos caixas eletrônicos que estão ali naquela agência também. Tal. Então, esse trabalho, né, inclusive meu pai trabalha nessa área no Banco do Brasil, né? Ele é uma espécie de gerente que supervisiona várias agências nessa parte operacional. Então, esses gerentes, eles ganham muito mais do que um escriturário, tá? Muito mais do que um escriturário. Para você ter uma ideia, um assistente, que é uma das primeiras comissões, se um escriturário se torna assistente, o salário dele praticamente dobra, né? Só se tornando assistente. E você vai galgando e tem várias possibilidades de funções que ganham aí, sei lá, 8, 9, 10 mil por mês. E se você abrir um pouco mais a visão para trabalhar fora dessa área das agências mesmo, né, dessa área finalística do banco e tal, tem outras funções também que vão te permitir ganhar um tanto mais do que isso. Claro, sempre assumindo níveis diferentes de responsabilidade. Você não pode querer comparar a responsabilidade que um escriturário tem dentro de uma agência com a responsabilidade de um gerente de relacionamento ou até do gerente geral da própria agência, tal. Não é isso, né? As pessoas têm muitas responsabilidades, têm muito trabalho para fazer, mas por outro lado, esse lance do trabalhar demais, que foi pergunta que surgiu também, né? O cara, vou perder minha vida quando eu me tornar bancário, né? Surgiu uma pergunta que é assim, né? Tem um ponto essencial, que diferencia os bancos públicos dos privados. E aí o Banco do Brasil ele vai ter isso, que é o ponto eletrônico. Minha gente, o ponto eletrônico é um negócio que foi implantado há muito tempo atrás, acho que era final dos anos 90, assim. E ele representou para os bancários uma mudança de vida muito grande, porque o ponto eletrônico é um sistema que amarra tudo, ele amarra o seu trabalho. Ele é um sistema que ele impede você de acessar os outros sistemas quando o seu horário de trabalho acaba. Então lá funciona assim, ó. Você chega, aí vamos supor que o seu horário de trabalho seja como escriturário, né, trabalhando 6 horas por dia, vamos supor que o seu horário de trabalho seja das 10 às 16 horas. Na verdade, na prática, termina sendo das 10 às 16h15, porque quem trabalha 6 horas tem um intervalozinho de 15 minutos. Então, quando você vai lá, chega às 10 horas na sua agência, lá no seu local de trabalho, e você registra a sua entrada no ponto, né, você vai lá e registra, diz, ó, cheguei, tô aqui, vou começar a trabalhar. Pum! O próprio sistema já diz lá, horário limite de trabalho, 16h15. E o que é que acontece às 16h15? O seu acesso a todos os sistemas é revogado. Ele é encerrado por aquele dia. Ah, professor, e se eu precisar trabalhar mais por alguma razão? Se tiver, sei lá, estourou uma bomba, tem um problema sério para resolver e eu preciso realmente, a agência, né, a unidade precisa que eu trabalhe mais naquele dia. Aí o seu chefe vai autorizar você a fazer 1 hora extra. Então ele vai lá e diz, ó, esse funcionário aqui, hoje, precisa fazer 1 hora a mais, lá o pessoal chama de prorrogar. Ele precisa prorrogar 1 hora. Aí ele vai no sistema, autoriza, você recebe acesso ao sistema de volta por mais 1 hora, limitado mais uma vez. Então você vai ter lá 17h15, vai cair o ponto, a turma fala isso, né? Vai cair o ponto
e você vai perder o seu acesso aos sistemas novamente. E claro, essa 1 hora a mais que você trabalhou vai ser remunerada de acordo com a legislação trabalhista que trata das horas extras. Então vai ter aí um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, e isso vai ser contabilizado automaticamente e vai ser pago para você junto com o seu salário lá no dia 20 do mês seguinte. É esse jeito que funciona as agências, as unidades, essa organização e o ponto eletrônico asseguram que você não perca a sua vida trabalhando. Você não vai trabalhar tanto que você não vai conseguir fazer outras coisas, tá? E lembre-se também que um escriturário tem a carga horária de 6 horas por dia. Então, assim, são 30 horas por semana, gente. Dá para viver tranquilo, tá? Viver tranquilo trabalhando 6 horas por dia. Claro, se você quiser ascender, né, se você quiser assumir comissões, existem comissões de 6 horas e existem comissões de 8 horas. Então, talvez em algum momento você queira assumir uma comissão de 8 horas, ganhar mais, ter novas responsabilidades, né? Subir mais degraus na carreira e tal. Mas ainda assim, você vai ter ponto eletrônico. Só quem não tem ponto eletrônico são os administradores, né? São aqueles gerentes ali, né, de alto nível que fazem parte da cadeia de comando, vamos dizer assim. Então, dentro da agência, quem é que não tem ponto eletrônico? O gerente geral da agência. Esse cara não tem ponto eletrônico, ele é considerado um administrador. Então, o regime dele é diferente dos funcionários, tá? Mas fora ele, todo mundo vai ter ponto eletrônico lá dentro da agência, desse jeitinho que eu expliquei para você, com horário limite de trabalho, com revogação de acesso a sistemas e tudo mais, beleza? Aí eu venho para mais uma pergunta que surgiu várias vezes nos últimos dias, que é o seguinte: eu preciso ser vendedor para me dar bem lá no Banco do Brasil? Eu tenho que saber vender, eu tenho que não sei o quê. Porque as pessoas, o que acontece, né? O concurseiro, né? Não o concurseiro de verdade, mas pessoa que está começando, que não sabe muito bem o que está fazendo e tal. O que acontece é, inconscientemente, quando um edital é publicado, quando uma oportunidade surge, ele fica procurando uma desculpa. Né? Essa é a verdade. Ele fica procurando uma desculpa, né, para não aproveitar aquela oportunidade, né? Para dizer, não, isso aqui não é para mim, não sei o que e tal. Então, dentro dessa busca pela desculpa, essa questão do perfil de vendedor é uma das que mais aparecem. Então o cara vai dizer, eu não sei vender, eu não sou bom nisso, eu não fico confortável, eu não sei o que e tal. Gente, primeiro, são raríssimas as pessoas que ficam confortáveis vendendo, tá? Isso é uma coisa que se aprende, é uma habilidade que você aprende. É que nem dar aula, é que nem gravar vídeo aqui, né? Gravar vídeo aqui pro canal, pra internet e tal. Tu acha que é uma coisa simples, né? Tu bota aqui a câmera na tua frente, bota e sai falando e tal. Não, eu precisei gravar vários e vários e vários vídeos para poder ficar mais à vontade, para poder aprender a fazer isso melhor, para não me perder, para não perder a concentração olhando as coisas acontecendo. Agorinha mesmo passou uma mosca aqui atrás da câmera, eu fiquei olhando para ela e tal, né? E assim, eu preciso treinar esse troço para poder aprender. E vender é a mesma coisa. Você treina para aprender a vender. Agora, se alguém disser que no Banco do Brasil só existe oportunidade para quem vende, isso é mentira. Não é verdade. Porque tem várias áreas lá para se trabalhar que não estão diretamente relacionadas à venda. E você tem vários setores e funções de pessoas que não vão vender. Tem funcionários que trabalham no operacional. Tem funcionários que trabalham fazendo outras coisas. Agora, se você quer ter uma ascensão rápida, se você quer crescer rapidamente, se você quer se destacar, principalmente numa agência de varejo, tá? Principalmente para a galera que vai trabalhar numa agência comum, né? Essas agências que você vai e tal. Para quem quer se destacar, essa habilidade de vender vai ser importante. Ela vai ajudar muito você, tá? Vai ajudar muito mesmo. Na minha época de varejo, eu, raramente vendia alguma coisa. Eu não era bom nesse troço. Não tive na época a maturidade e o conhecimento para aprender a fazer. Porque dá para aprender, tranquilo, dá para aprender. Né? Mas na época eu não tinha essa maturidade, eu era muito novo, enfim, não sabia das coisas direito. Né? Então eu não me dediquei a esse negócio. Mas podia ter me dedicado, tá? Podia ter feito diferente. E se tivesse, outras oportunidades surgiriam. Tá? Eu estaria em outro nível em pouco tempo lá. Mas ainda assim, mesmo que você, eu não gosto, eu não sei fazer, não sei o quê, ainda assim, não se preocupe com isso. Estude no concurso e passe. E você vai encontrar um lugar em que você vai se adaptar e vai ficar mais tranquilo. E se você quiser abrir o coração, abre o coração, chega lá e mete a cara e faz as coisas acontecerem. Porque quem não assume riscos, tá? Quem não assume riscos, não consegue crescer numa instituição como essa. Eu não estou falando aqui de empreender, de botar dinheiro nas coisas, não é disso que eu estou falando não, gente. Mas assumir o risco de você aprender uma coisa nova e de não ser tão bom naquilo por um tempo.
de você se desenvolver, né, desenvolver uma nova habilidade e tal, e você conseguir superar os seus limites. Isso é assumir risco. E quem não assume riscos, quem não tem condições de assumir riscos, não tem condições de assumir uma função, né, numa instituição como o Banco do Brasil. Tá? Então essa ideia de que você só vai se dar bem se você for um vendedor fantástico, não sei o quê, não é verdade. Tem espaço lá para pessoas que não têm essa condição, que não têm essa habilidade, tá, para vender. E por outro lado, quem tiver disposto a fazer isso, a aprender, a se desenvolver, vai conseguir ter oportunidades excelentes rapidamente. Tá? Tenho certeza mesmo. Outra pergunta que surgiu nesses últimos dias foi a seguinte. Banco do Brasil recentemente fez PDV, fechou a agência, não sei o quê. Então, por que é que está fazendo concurso agora? Tem explicação para isso, tá? E a explicação não é muito simples, então eu preciso que você preste atenção para poder entender. O Banco do Brasil fazer PDV não está diretamente relacionado a um excesso de funcionários. Tá? Pode parecer estranho, mas faz um programa para demitir pessoas, como é que não tem excesso? Né? Veja só, excesso de funcionários, de quantidade de gente é uma coisa. Excesso de folha de pagamento é outra coisa. Então, o Banco do Brasil pode concluir que tem uma quantidade legal de funcionários, mas que a folha de pagamento está muito alta. Mas que o gasto para pagar aquelas pessoas está muito alto. Então, o que é que se faz? Ô, gente, eu estou gravando aqui, né? Beijo. Então, o Banco do Brasil pode concluir que tem uma quantidade boa de funcionários, mas que os custos da folha de pagamento estão muito altos. E aí, o que é que se faz para resolver isso? Você faz um programa para levar a sair do quadro aqueles funcionários que ganham mais. E você substitui esses funcionários por novos funcionários que ganham bem menos. Então, pega o cara que está no final da carreira, que ganha 3, 4, 5 vezes mais do que aquele que está começando, e você dá uma condição para esse cara sair mais cedo. Né? Geralmente, quem sai em PDV são pessoas que já estão na beira para se aposentar, ou que já têm condições de aposentar e não tinham saído ainda. Tal. E essas pessoas é que saem. Né? E aí entram funcionários novos por meio do concurso. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra, tá bom? Sobre fechamento de agências. Gente, a quantidade de pessoas que trabalham numa instituição como o Banco do Brasil é muito grande. Eu não sei quantos funcionários eles têm hoje, mas assim, teve uma época que ele chegou a ter 130 mil funcionários. Né? Hoje eu acho que está na casa dos 100 mil, cento e poucos mil, imagino que seja isso. Mas o Banco do Brasil chegou a ter 130 mil funcionários. Então, fechou a agência perto da minha casa. Fecharam 10 agências, 20, 30. Gente, isso não quer dizer muita coisa em termos de quantidade de gente. E as agências que têm fechado, em geral, não todas, mas em geral, têm sido agências pequenas. Tem agência, tá, em lugares, né, muito remotos ou, né, em regiões em que isso é necessário, tem agência que tem 3 funcionários, 4, 5 funcionários. Então, fechar uma agência dessa, em termos de mão de obra, né, de sobra de mão de obra, não sei o que, não quer dizer muita coisa. São estratégias negociais. Então o Banco do Brasil considera que não vale a pena manter aquela estrutura ali, é melhor pegar uma outra agência maior que tem próxima e fazer ela atender aquela região ali também e tal. E tem questões políticas até, tá? Porque às vezes tem uma agência que é aberta dentro de uma instituição, de um órgão público e tal, e aí depois de um tempo o Banco do Brasil olha e faz, não é mais interessante manter essa agência aberta dentro dessa instituição. Né? É melhor a gente fechar e fazer essa agência próxima atender eles lá também. Então tem todas essas questões que envolvem também abertura e fechamento de agências. Do mesmo jeito que teve fechamento recentemente, daqui a pouco pode ter abertura de agência, enfim. Né? As coisas mudam e não são, assim, as razões para isso não são tão simples e tão claras que a gente, né, aqui do lado de fora, possa entender com tanta facilidade. Tem questões estratégicas, questões de negócio, questões relacionadas à maneira como o Banco do Brasil encara o mercado e a ele se preparar para momentos de crise, né, fazer desinvestimentos ou investir mais aqui ou ali. Enfim, são muitas as possibilidades, tá bom? Outra pergunta que surgiu ao longo dos últimos dias foi: eu posso fazer o concurso para escriturário na especialidade de agente de tecnologia e depois migrar para agente comercial ou o contrário?
Veja só, isso é possível? Sim, mas não é um processo muito simples, tá? Eu não sei os detalhes das regras internas, mas hoje com certeza vai existir um pedágio para quem pretender trocar de área. Então, se você faz o concurso para agente de tecnologia, você vai lá para Brasília trabalhar na diretoria de tecnologia, você não pode, depois de um mês, levantar a mão e dizer, ah, não, eu quero ir para uma agência. Não é assim que funciona. Você vai ter que passar alguns anos lá, eu acho que são 2 anos na regra de hoje, tá? Não tenho certeza. Acho que são 2 anos. Mas você vai precisar passar esses 2 anos lá, trabalhando e tal, para depois participar de uma concorrência para sair de lá, se for o caso. Normalmente, quem vai para a área de tecnologia não quer sair, porque é uma área mais tranquila, porque não precisa vender, né? E tem possibilidades de ascensão interessantes também lá dentro, para quem trabalha principalmente com desenvolvimento, tá? Agente de tecnologia só tem vagas em Brasília, agora no concurso, mas eu sei que a diretoria de tecnologia também tem unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas eu acredito que sejam unidades menores, então ir para lá também não deve ser muito fácil, não deve ser uma coisa muito simples. Por outro lado, quem entrar como agente comercial tem as portas abertas no mundo todo. Certamente vai haver um pedágio também, acredito que são 2 anos que você vai precisar ficar na agência, no lugar onde você tomar posse e tal, antes de você poder concorrer, de você poder abrir outras possibilidades e trabalhar em outros locais. Mas olha, cara, tem. Eu, no tempo que eu trabalhei no Banco do Brasil, eu entrei numa agência de varejo, né, que ficava num shopping aqui próximo até de onde eu moro hoje, né, na zona norte do Recife. Depois disso, eu fui trabalhar na agência Setor Público Recife, né, que não é uma agência de varejo, não é uma agência que atende pessoas, né, físicas, é uma agência que atende órgãos e instituições públicas. Então, os clientes dessa agência eram a prefeitura, o governo do estado, os tribunais, né, as autarquias e tal. E eu trabalhei nessa agência durante alguns meses e depois surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar na área internacional. Então eu fui para a Gerência Regional de Comércio Exterior, aqui em Recife também. E fiquei lá 3 anos, que foi justamente quando eu saí do Banco do Brasil, quando passei no concurso do Banco Central e me mudei para Brasília. Eu tenho colegas que entraram comigo, estão no Banco do Brasil até hoje e estão muito bem, obrigado. Tá? Estão ganhando super bem, estão fazendo um trabalho interessante, coisa que gostam de fazer. Outros que estudaram para outros concursos e foram embora. Outros que tiraram licença, seguiram vida acadêmica. Tem de tudo. Quem entra no Banco do Brasil, normalmente não é um concurseiro, assim, não é uma pessoa que está num fluxo de estudo para concursos, né? E eu digo isso pela experiência, tá? Pelas pessoas que eu conheci ao longo dos anos. A maioria das pessoas que entra fica lá. Por quê? Porque existem essas possibilidades de você ascender, de você crescer, de você se desenvolver. Né? É muito mais, por exemplo, do que existia no Banco Central. Quando eu entrei lá como técnico, eu era servidor de nível médio do Banco Central. Para um servidor de nível médio, ganhava super bem. Mas se eu quisesse, né, crescer e me desenvolver, né, numa carreira, o Banco Central não era o lugar para isso. Não tinha muitas oportunidades para servidores de nível médio ganharem melhor, e eu nunca ia ganhar tão bem quanto um analista, né, quanto um servidor de nível superior. Então, por causa disso, eu continuei estudando para concurso, depois passei no concurso da CGU e fui para lá. Hoje, tá, lá no Banco do Brasil, você continua tendo muitas oportunidades de ascensão, de desenvolvimento. As comissões aparecem. A rotatividade é consideravelmente alta em termos de comissão, porque as pessoas estão sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, tá? Não é comum as pessoas passarem muitos anos na mesma comissão, fazendo a mesma coisa. Acontece, mas não é muito comum. E quem está disposto a assumir certos riscos tem muita oportunidade. Tá? Se você está disposto, por exemplo, a se mudar, eu quero sair de Recife, ir para São Paulo, ir para Brasília, ir para não sei onde. Tem muita oportunidade, tem muita coisa acontecendo. Né? Eu me lembro de olhar nos sistemas lá, onde você se inscrevia para as concorrências, que função em Brasília, cara, tinha muita. Sempre tinha concorrência aberta para função em Brasília. Por quê? Como é a sede do banco, tem muita coisa rolando por lá. E você pode se desenvolver, pode crescer, pode progredir, né, exercendo essas funções em outros locais também. Tá? Tem muita coisa boa para se fazer, tem muita coisa interessante. Né? Tem gente até que vai para o exterior, né, que vai trabalhar nas agências do Banco do Brasil em outros países. Então, assim, não é uma instituição que vai te prender, não é uma instituição que vai te, assim, podar suas possibilidades, e por causa disso muita gente termina ficando lá. Até gente que pretendia estudar para outros concursos, às vezes desiste. Não, eu vou ficar aqui mesmo, tal. Tem muita coisa legal para fazer, tem muita coisa para aprender aqui e tudo. Então, é assim,
né? Não culpo essas pessoas, tá? Eu fiz uma opção diferente, apesar de ter ficado alguns anos ainda lá. Participei de concorrência, cheguei a ser promovido uma vez ou outra e tal, né? Mas eu resolvi depois, né, voltar a estudar para concurso, né, e seguir outro rumo. Mas não culpo quem tenha ficado lá não, viu? Porque tem oportunidades interessantes, tem coisas legais para fazer por lá também, tá? Não existe vida só fora do Banco do Brasil, não. E para quem acha que o Banco do Brasil vai acabar com a sua carreira de concurseiro, essa é uma decisão que você pode tomar, tá? Com maturidade, né? E você resolve, tá? Se você quer ficar por lá, se você não quer e tal. Nem faz, não vou fazer esse concurso não, porque se eu entrar eu não saio mais não. Você vai ser uma criança, né? Você que decide se você sai ou não, né? Se você continua estudando ou não. Agora, repito, tá? Já disse e repito. Para quem está precisando de grana, para quem está precisando passar no concurso rápido, para quem está precisando trabalhar e quer entrar numa instituição que te dá possibilidades, né, que paga uma remuneração interessante, não é uma remuneração alta, mas é uma remuneração interessante, principalmente para quem não está trabalhando, né, que você vai ter plano de saúde, você vai ter um plano de carreira, você vai ter possibilidades, né, você vai receber participação nos lucros e tal, auxílio alimentação. Cara, você está esperando o quê? Está esperando o quê? Cair do céu? Uma vaga, uma nomeação milagrosa no concurso que você não fez? Isso não vai acontecer, né? Então, pô, você agarra no Banco do Brasil, vai, segue, tá? Para não acharem que eu estou só falando bem do Banco do Brasil, né, para todo mundo fazer o concurso e tal, não é essa a questão. Né? A instituição tem uma série de problemas, de dificuldades também, né, a questão das pressões, das metas, né, e de outras coisas também. Né? Mas eu quero aqui dizer para você que eu jamais me arrependi de ter feito concurso do Banco do Brasil, que o tempo que eu trabalhei lá foi fantástico, que eu aprendi muita coisa interessante, muita coisa que fez diferença para mim no futuro, que eu conheci muita gente bacana, fiz muitos amigos, são meus amigos, são próximos até hoje, e você também pode ter essa possibilidade. Mesmo que o Banco do Brasil não seja o seu sonho de concurso público, você pode fazer o concurso do Banco do Brasil, passar, ter uma experiência bacana, segue estudando, depois passa no concurso dos seus sonhos e vai embora, tá? Para ser feliz em outro lugar, beleza? Eu sou o professor Paulo Guimarães. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão pensando em fazer o concurso do Banco do Brasil, ou que já resolveram fazer o concurso do Banco do Brasil e que podem ser beneficiados em ter as respostas para essas perguntas que eu trouxe no vídeo de hoje. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.